o último workshop colaborativo, o último workshop onde a gente vai construir juntos o Place Branding de Joinville. Eu quero reiterar e reafirmar aqui a minha satisfação de tê-los de novo, de vocês terem investido tanta energia, né, e tanto tempo nesse projeto, mas quero dizer também que, pela minha experiência, assim, são raros os grupos, raros os territórios com tamanho nível de engajamento como o de vocês, né? Vocês sabem que nós somos aproximadamente 160 pessoas envolvidas no projeto de Place Branding em Joinville. Esse é um número bastante significativo. Em se tratando de projetos colaborativos, né? É difícil a gente conseguir esse engajamento, e vocês, assim, estão num banho, né? Como diria o Mané aqui de Floripa. Tá muito legal o engajamento e a participação de vocês. Então, de novo, em nome do Convention e do Sebrae, muitíssimo obrigado. Hoje, então, a gente vai trabalhar a parte de estratégias. Nós vamos fazer um protótipo de 2 estratégias. O protótipo de uma estratégia para o turismo náutico e o protótipo de uma estratégia para o turismo rural. Vocês lembram que a gente já conversou sobre o mapa de valor da cidade, nós já validamos isso com vocês, encontramos juntos quais são os nossos valores, quais são as nossas singularidades, o que nos distingue, o que nos define. Já falamos também sobre o nosso público-alvo, então nós definimos 8 personas, sendo que dessas 8 personas, 2 são moradoras e as outras 6 são visitantes. Ontem nós discutimos estratégias de 2 personas, hoje discutiremos de outras 2. O mesmo processo que a gente fez com vocês, né? Quando a gente fez o trabalho de público-alvo, metade do grupo fica com a Andréia, trabalhando turismo náutico, metade do grupo fica comigo, trabalhando turismo rural. Nós vamos para salas simultâneas, depois da fala da Andréia, que deve ser de aproximadamente 10 minutos. Logo após a fala dela, nós vamos para nossas salas simultâneas, processamos a nossa dinâmica, prototipamos a nossa estratégia e encerramos. No dia 11 de novembro, nós voltamos para validar as estratégias das 8 personas com vocês, portanto, nós, esse grupo que está aqui hoje, vai apresentar para os outros 3 grupos, né? Ontem a gente teve um workshop, hoje mais 2 e amanhã mais 2, portanto, são hoje mais 1 e amanhã mais 2. Então, a gente vai ter 8 personas e 8 estratégias prototipadas. No dia 11, a gente apresenta para o grande grupo todas essas estratégias, além de outras ações, de outros projetos que o EDIT e o próprio Sebrae também vão sugerir. Então, o que a gente vai ter em 2021 para pensar no que se refere em ações e projetos, a gente não vai faltar material para a gente pensar e trabalhar. Então, é importante dizer que hoje é uma etapa bem importante, porque são as ações unidas que impactam no posicionamento da nossa cidade. Então, é o resultado dessas ações que vai promover o resultado que a gente espera, a soma dessas ações que vai promover o posicionamento que a gente espera para Joinville. Então, vamos tentar ser o mais precisos possível, o mais assertivos possível na definição dessas ações, desses projetos, tá bom? Então, de novo, bem-vindos. Andréia, já passo a palavra para ti, vamos começar a trabalhar. Para o pessoal que não fica no grupo comigo, um bom restinho de semana, um ótimo final de semana para todos. Encontro com todos vocês no dia 11. Até mais. Déia, está contigo. Obrigada, Gisela. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez aqui a participação de vocês, o engajamento de vocês. Está bem bonito de ver esse pessoal todo aqui construindo junto com a gente o Place Branding de Joinville. Vou mostrar uma apresentação aqui para a gente alinhar alguns conceitos, relembrar algumas coisas que foram ditas anteriormente nos nossos workshops anteriores, para a gente poder fazer uma dinâmica bem bacana, onde todo mundo esteja bem alinhado com os nossos conceitos. Então, a gente vai agora para a nossa terceira fase, que é o mapeamento de estratégias, onde esse é o nosso último encontro, que a gente vai todo mundo trabalhar nesse processo de criação coletiva. Depois a gente vai apresentar para vocês, fazer a validação dessas estratégias e, por fim, apresentar a marca e a identidade visual de Joinville. Então, esse aqui é o nosso momento para a gente sempre relembrar que quando a gente trabalha com uma cidade, quando a gente faz o place branding de uma cidade, de um território, a gente tem que entender que a cidade ela é feita por pessoas e ela é feita para pessoas.
E isso já puxa o nosso gancho aqui, a nossa roda da sinergia, onde a gente vai entender que quando a gente está falando de cidade, a gente está falando de pessoas, e essas pessoas demandam certas estratégias que vão dar retorno para a cidade. E assim a gente faz a nossa roda girar, sem parar. E se vocês repararem bem, cada um desses eixos, cada um desses elementos do nosso tripé aqui, são um dos elementos que a gente trabalhou no nosso workshop. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou a cidade, através do nosso mapa de valores, a gente pôde identificar as vocações, as singularidades, os atributos de cada cidade, como que a gente pode trabalhar isso e transformar isso num conceito de cidade. Depois a gente trabalhou as pessoas, entendendo um pouquinho do nosso público geracional, afunilando isso para um público-alvo e construindo coletivamente as nossas personas, para a gente poder se basear para construir essa nossa próxima etapa, que são as estratégias. Então, a gente está trabalhando aqui essa sinergia de elementos. E para a gente pensar em ações, em projetos, em estratégias para a cidade de Joinville, a gente vai fazer isso de uma maneira bem simples. Como a Gisela falou, a gente está fazendo aqui um protótipo de estratégias. Então, a ideia é fazer um brainstorm, uma chuva de ideias, para que a gente possa ter elementos para trabalhar uma estratégia de acordo com cada um dos nossos públicos, dos nossos segmentos, das nossas personas que a gente mapeou anteriormente. A gente vai responder a essas 4 perguntas para conseguir definir a nossa estratégia. O que, onde e como. Essas perguntas são o que vão dar um norteamento para a gente entender a nossa estratégia. E essa primeira pergunta que a gente tem, que é quem, é justamente o público-alvo para quem a gente está desenhando esse modelo de ação, esse modelo de projeto, essa estratégia que a gente está pensando coletivamente. Quando a gente fala em quem, a gente está falando justamente do nosso público-alvo, da nossa persona. Por isso que a gente tem as nossas personas bem desenhadas, bem delimitadas, a gente possa pensar numa estratégia que seja mais adequada para ela. A gente precisa entender para quem que a gente está criando, com quem que a gente está se relacionando, com quem que a gente está se comunicando e quais as expectativas e oportunidades que a gente pode utilizar para engajar esse público. As nossas personas, só para recapitular aqui com vocês e para dar um pouco de ênfase para o nosso segmento que a gente vai trabalhar hoje, a gente trabalhou ontem a persona de turismo rural, que é a Suzana. A gente trabalhou também a nossa persona de lazer e entretenimento, que é o Rodrigo. Então, essas 2 personas já foram construídas estratégias para elas dentro do nosso workshop de ontem. Hoje a gente vai, então, trabalhar a nossa terceira persona, que é do segmento de turismo náutico, no grupo que vai ficar sob a minha mediação. E essa persona de turismo náutico é o Ricardo. Relembrando alguns aspectos aqui do Ricardo, o Ricardo ele tem 55 anos, ele mora em Curitiba, ele é advogado, ele tem uma esposa, 3 filhos, e ele vem para Joinville para passar um final de semana, para andar de barco, para aproveitar a Bahia, aproveitar o JIC. E a experiência ideal do Ricardo pela manhã é um café da manhã bem completo, com uma vista agradável para a Baía de Babitonga. Logo após, ele vai fazer um passeio de barco guiado pelas ilhas da Bahia, com direito a mergulho, com direito à contemplação, com direito à observação de fauna e de flora. À tarde, ele vai almoçar no Barco Príncipe e vai fazer uma visita até São Francisco do Sul, onde ele vai conhecer o Museu do Mar. À noite, ele retorna para o JIC, onde ele vai participar de um sunset com direito a drinks, e ele vai ter a oportunidade também de assistir uma regata, um evento de regata. E no final da noite, ele encerra o dia, ele encerra a sua experiência ideal com um jantar no Espinheiros. Aqui a gente tem algumas expectativas da nossa persona e alguns pontos de ação, algumas oportunidades que a gente pode utilizar para melhor atender as demandas dessa persona, as demandas do Ricardo. Então, quais são as expectativas? O que ele espera da cidade? Atrações voltadas para a prática náutica, aluguel de equipamentos náuticos,
experiências gastronômicas com frutos do mar, boa estrutura de hospedagem e marina. Os nossos pontos de ação, as nossas oportunidades, é investir em boat shows, em regatas, fazer Joinville olhar de volta para o mar, então pensar na revitalização da orla, como que a gente pode transformar esse espaço que hoje Joinville está de costas para ele, como que a gente pode transformar esse espaço num espaço atrativo de entretenimento e lazer. A nossa segunda persona de hoje, quarta persona aqui do nosso grupão, é a persona de turismo rural, do segmento de turismo rural. Esse grupo ele vai ficar sob a mediação da Gisela e a gente vai trabalhar a persona do Gui. O Gui, lembrando aqui, ele tem 38 anos, ele mora em São Paulo, ele trabalha com TI e ele tem um filho e uma namorada. Ele é do interior de São Paulo, então ele gosta de, aos finais de semana, fugir da cidade grande e se reconectar com uma vida mais simples, com uma vida do interior, levar o seu filho para conhecer melhor, né, esse outro lado, esse lado menos urbano, esse lado mais simples da vida. Então, esse é o desejo dele, e ele já está com viagem marcada para Joinville, onde a experiência ideal que ele quer viver pela manhã é um café da manhã típico da fazenda, onde ele pode comer, tomar café, conversar em uma mesa coletiva, junto com os proprietários do local, junto com as histórias que esses proprietários podem contar para ele. Logo após, ele vai fazer uma trilha, ele vai praticar tirolesa. À tarde, ele vai ter um almoço na subida da serra, com pescaria e com direito a preparar o seu próprio peixe. Então, a ideia é realmente que ele tenha uma experiência bem de contato com a natureza, bem imersiva. Ele vai fazer também um passeio a cavalo, com visita ao rio da região. E à noite, ele vai ter uma experiência de praticar uma oficina de gastronomia, onde ele vai, junto com os proprietários rurais, fazer um café colonial, ele vai participar de todo o processo, não só de comer, mas também de fazer, de colocar a mão na massa. E, por fim, ele finaliza a noite, ele finaliza a sua experiência ideal com uma reunião em volta da fogueira para ouvir as histórias e os contos locais. As suas expectativas e oportunidades. A gente entende que o Gui, ele está procurando uma desconexão da cidade grande e uma reconexão com a natureza. Ele quer viver experiências que ele não tem como vivenciar na cidade de origem dele. E ele busca bons acessos, boas acomodações e instalações confortáveis. Então, esse é o nosso grande desafio, oferecer para ele a autenticidade da experiência rural, mas com um certo conforto. Algumas oportunidades para a gente trabalhar com essa persona. Roteiros que envolvam experiências imersivas, que envolvam realmente um mergulho na cultura local. Aprendizado sobre fauna e flora local, então essa questão do aprendizado é muito importante para esse turista, ele quer não só uma contemplação, ele quer conhecer mais, ele quer aprender mais, e também trazer narrativa sobre as tradições, a cultura e a história da região que ele está conhecendo. Então essas seriam as nossas duas personas que a gente vai trabalhar hoje. Nos demais grupos, hoje à tarde e amanhã de manhã, a gente vai trabalhar com o turismo de aventura, por meio da Luísa. A gente vai trabalhar também com o turismo de negócios e eventos, onde a gente tem a persona Bruna. E a gente vai trabalhar com os nossos dois moradores. O nosso morador da geração Z, que é Mar, e a nossa moradora da geração Y, que é a Adriana. Então, com isso, a gente finaliza a estratégia para cada uma dessas personas que a gente está criando. Então, as personas, elas respondem a nossa primeira pergunta do nosso conjunto de ações e de estratégias, que é quem? E agora a gente vai ter a nossa segunda pergunta, que é o que a gente vai responder coletivamente aqui no grupo, durante a nossa dinâmica, que é o quê? Então, a gente vai responder aqui o que a gente está propondo como ação, o que a gente está propondo como estratégia, como um projeto para atingir esse público-alvo e descrever brevemente, em poucas frases, qual que é a nossa estratégia. A nossa terceira pergunta é onde, então a gente vai delimitar geograficamente onde que essa estratégia vai acontecer, onde que essa ação ou esse projeto vão tomar lugar.
Pode ser num lugar fixo, pode ser em lugares itinerantes, que vão mudar a cada ano, que cada dia vai ser num lugar diferente, pode ser ao ar livre, pode ser em local fechado, pode ser em algum lugar que já existe, a cidade já está pronta para isso, já está preparada, já tem essa infraestrutura à disposição, mas pode ser um local que precise, que necessite de um novo equipamento para a gente poder atender a demanda da nossa persona. Então, a gente tem aí a nossa primeira pergunta, que é o quem, a nossa segunda, que é o quê, a nossa terceira, que é o onde, e a nossa quarta pergunta, que é o como. E o como talvez seja uma das mais importantes para a gente trabalhar, porque é onde a gente vai trabalhar realmente como que a gente vai fazer para esse projeto sair do papel, como que a gente pode estruturar isso, facilitar e tornar isso viável. Então, a gente vai entender aqui como que a gente pode criar sinergias para esses projetos acontecerem, que tipos de entidades, instituições, empresas, pessoas a gente tem que mobilizar para que isso aconteça e que dificuldades e entraves a gente pode prever para que a gente possa superar isso e conseguir colocar isso fora do papel, conseguir materializar esse projeto. Também a gente vai responder aqui como que a gente pode divulgar isso, que tipo de comunicação, que tipo de promoção a gente pode ter para conseguir engajar não só a nossa persona, mas toda a população de Joinville, atrair mais turistas, movimentar a cidade. Eu trouxe, então, um exemplo aqui de estratégia de projeto já trabalhado para a gente entender melhor como que a gente vai fazer isso, para a gente conseguir visualizar de uma maneira mais prática como que a gente vai trabalhar a nossa dinâmica logo mais. Então, esse exemplo de estratégia é uma estratégia fictícia, tá, gente? Pode ou não acontecer, mas a gente vai trabalhar aqui com o Rodrigo, que é da geração Y e do segmento de lazer e entretenimento. As expectativas dele para a cidade que ele visita são eventos de lazer e entretenimento, como shows e festivais. Ele quer viver também experiências gastronômicas acessíveis, diversas e típicas, e ele busca opções variadas de lazer, seja na natureza, seja através da cultura, da história, do entretenimento, passeios, opções um leque aqui bem amplo. As oportunidades para a gente trabalhar com essa persona, para a gente conseguir se relacionar com o Rodrigo. Então, fortalecer os eventos já existentes, criar novos eventos que ainda não existem no calendário de Joinville, investir em museus interativos e instagramáveis, com temáticas que reflitam as vocações da cidade e criar novas opções gastronômicas. A gente está propondo como estratégia, como projeto para a gente atingir o Rodrigo. A gente está falando aqui do Centro de Cultura Cidadela Antártica. Então, a gente está propondo uma revitalização desse espaço, que pelo que a gente viu já nos nossos workshops anteriores, é um desejo antigo da cidade, é uma coisa que está latente aí em Joinville, e a gente quer transformar esse lugar em um espaço de gastronomia, de cultura, de lazer, de artes e de eventos. A ideia é que a gente utilize esse local como uma grande referência em entretenimento e cultura na cidade, promovendo nesse espaço shows, apresentações, exposições e oferecendo opções variadas de gastronomia e de cervejarias também, que é uma vocação da cidade. Onde que isso vai acontecer? No espaço da Cidadela Antártica, na região central de Joinville. E como que a gente pode mobilizar isso? Que tipo de ações, que tipo de passos a gente pode ter para mobilizar essa estratégia? Então, engajar o poder público, pensando em incentivos para atrair o investidor para o espaço, buscar apoio dos empreendedores junto à indústria local, buscar apoio ou patrocínio, por exemplo, da Ambev, que já sinalizou que quer manter o nome do lugar, então pode ser um parceiro em potencial para a gente, ativar parcerias junto às universidades, então aproveitar todo esse ecossistema de universidades que existe aí em Joinville para engajar eles nesse projeto, contando com os cursos de arquitetura, de história, de urbanismo, de design, de gastronomia e qualquer outro curso que tenha a ver com o nosso escopo, engajar a mídia local na divulgação e comunicação desse projeto, criar o sentimento de pertencimento da população
comunicando e promovendo eventos gratuitos, vantagens para quem é joinvilense, para que eles se apropriem do lugar, para que eles se tornem frequentadores e também embaixadores desse nosso novo local que a gente está propondo para a cidade, e, por fim, promover e alinhar as sinergias entre todas essas forças que a gente está contando aqui nas nossas materializações de estratégias. Esse seria, então, um exemplo do que a gente vai fazer hoje, do que a gente vai prototipar, considerando que a gente está trabalhando com os públicos específicos agora do turismo náutico e do turismo rural. A gente vai dividir vocês em sala, eu aproveito aqui para me despedir de quem eu não vou ver mais, de quem vai ficar no grupo da Gisela. Encontro todos vocês novamente no dia 11 e desejo aqui uma boa manhã de trabalho para todos nós. Bom dia, time. Bom dia. Bom dia, bom dia, Ari, Cláudio, bom dia. Adete, tudo bem? Oi, Luiz. Bom Professor dia. Alexandre, tudo bem? Anderson? Tudo certinho, gente? Mais um minutinho para ver se todo mundo entra. Oi, Éder. Tudo bem. Já está todo mundo aí, Gi. Todo mundo aqui? Então, vamos lá, gente. Bom dia mais uma vez a todos. Obrigada de novo por estarem aqui. Que bom ver todos esses rostinhos conhecidos aí. Já estou me sentindo amiga de vocês. A gente está se encontrando tanto, né? Desde agosto aqui. Muito legal isso. Hoje a gente vai concluir a nossa etapa de estratégias aqui com esse grupo. A gente vai trabalhar a estratégia de turismo rural, tá? Então, o meu grupo aqui vai trabalhar uma ação ou um projeto para turismo rural. Não significa que teremos somente uma estratégia, somente uma ação ou projeto no nosso Place Branding Joinville, não. Nós teremos vários outros projetos, mas um deles vai ser prototipado aqui conosco hoje. Vocês vão nos trazer, hoje a gente vai construir isso juntos, tá? Então, vamos começar logo. Eu acho que vocês já entenderam a tarefa, né? O que a gente vai fazer. Mas se não entenderam, por favor, me chamem aqui no chat. O Andriel vai compartilhar uma tela conosco, uma tela da nossa tarefa, do nosso exercício. Vamos recapitular aqui rapidamente um pouquinho do perfil do Gui, que é a nossa persona, que é o quê dentro desse plano, desse projeto que a gente vai prototipar agora. Então, o Gui, ele tem 38 anos, ele é um profissional de TI que mora em São Paulo. Ele tem algumas experiências que ele gostaria de receber, de vivenciar em Joinville. Uma delas é um café da manhã na fazenda, uma trilha e tirolesa. O almoço do Gui na Serra Bonita, com pescaria e preparo de peixe, um passeio a cavalo. E no final do dia, reunião em volta da fogueira para ouvir histórias locais. Expectativas com relação ao Gui: desconexão da cidade e reconexão com a natureza, afinal é um profissional que mora em São Paulo, trabalha com tecnologia, então tem um dia a dia muito diferente do dia a dia de uma fazenda, né, de um equipamento rural. Expectativas e oportunidades ainda, bons acessos, instalações e acomodações confortáveis. Oportunidade de projeto aqui, tá, gente? Oportunidade de ação aqui. Roteiro de experiência imersiva e de aprendizado e narrativas sobre tradição, cultura e história. O que a gente vai fazer agora? A gente já conhece quem, que é o Gui. A gente já conhece um pouco do perfil dessa persona, do nosso público. Eu vou dar agora para vocês 3 minutinhos para vocês pensarem no o quê. O que eu gostaria de receber aqui de vocês? Qual a ação, qual o projeto nós poderíamos lançar mão para atrair visitantes com o perfil do Gui? Quais são as ações, quais são os projetos que impactam no posicionamento de Joinville, no que se refere ao fomento do turismo rural? O que a gente pode
implementar juntos, em parceria, que tipo de estratégia, que tipo de projeto, que tipo de ação, e aí eu estou falando das mais simples, das mais complexas, que impactam no posicionamento de Joinville a ponto de sermos reconhecidos como uma cidade também que tem o turismo rural como atrativo, tá? Num segundo momento, vocês vão pensar no onde e no como, mas não precisam pensar agora. Por enquanto, eu quero que vocês pensem só em qual ação ou qual projeto. Cada um de vocês vai falar o que pensou depois desses 3 minutos, tá? E aí nós vamos escolher uma ação ou um projeto, vamos escolher aqui em consenso, para prototipar até o final, para trabalharmos o onde e o como. Beleza? Entendido? Se alguém não entendeu, se manifeste agora, por favor. Então, beleza. Então, 3 minutinhos, gente, para pensar numa ação ou num projeto para atrair o Gui para Joinville. Turismo rural, vamos lá. Valendo 3 minutos. Vou pegar um cafezinho, já vem. Mais um minutinho, tá, gente? Eu vou usar o chat ali de cola, tá, pessoal? Vou botar algumas coisas ali, só para não esquecer depois. Não tem problema, manda ver. Podemos, gente? Vamos embora? Conce, posso começar contigo? Bom dia, Conce. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Coloca tua carinha na tela aí para a gente te ver. Aí,
Gi. Tudo bem? Esse batom vermelho não pode ser desperdiçado, né, Conce? Por Não, favor. não. Né? Não dá. Essa é minha marca. Não, tem que mostrar o rostinho pra gente. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo jóia. Então, conta pra gente, Conce, pensasse em alguma ação ou algum projeto? Assim, ó, o que eu pensei numa ação para um personagem, né, paulista, 38 anos, com um filho de 5 anos. Normalmente ele vem de uma selva de pedra, né? Então, e para ir para a área rural, então eu coloquei assim uma experiência no verde em Joinville. Até porque a nossa área rural ela é contemplada, né, com a Mata Atlântica, né? Então a maioria do nossos produtos rurais ele está dentro da Mata Atlântica, né, de uma região de Mata Atlântica, e a gente tem bastante propriedades ali, né, com cachoeiras e tal. Então, oferecer para ele uma experiência, né, no verde rural de Joinville. Legal. Então, Andriel, registra pra gente. Experiência Verde Rural. Eu adoro os nomes que surgem. Vocês são super criativos, tá? Experiência Verde Rural. Obrigada, Conce. Massa. Rogério, Oi. já colocasse ali no chat, Rogério, mas conta pra gente. Pensasse em alguma ação ou projeto para o nosso Gui? Para o nosso turista Eu rural? pensei em várias coisas, pessoal. Então, assim, um dos pontos, inclusive, que a gente já quer trabalhar para o ano que vem, né, na Associação de Turismo Rural, é o portal do turismo rural. Então, seria um site com um buscador de propriedades, na qual o turista pode filtrar aquelas propriedades que oferecem aqueles serviços que ele está buscando. Então, ele pode, por exemplo, buscar lá as propriedades que tem museu rural, né, partindo para essa linha mais pedagógica, por exemplo, né? Tem museu rural, que tem trilhas na mata, que tem, enfim, tem vários serviços assim, dentro da área rural, né? Porque quando a gente fala em propriedades rurais, a gente tem de tudo, né? Tem pesca e pague, tem chalé, tem trilha e por aí vai. Então, entregar isso o mais mastigado possível, né, pro turista e desenvolver junto com as agências de turismo esses roteiros, né, na área rural, né? Então, Sim, as caminhadas e as trilhas. Rogério, isso, junto... se tu me Oi. Se tu me autorizar, eu vou substituir a palavra portal por site, pode ser? Porque Pode portal, eu, ser. Gisela Portal, sempre lembro do portal, aquele que entra na cidade, sabe? Para mim, para a gente não confundir, vamos colocar site, porque na minha cabeça portal é aquele, sabe, Sem aquele problema. arco que a gente entra na cidade de bem-vindos? Beleza. E aqui o que mais que a gente tem, Então, Rogério, assim, Bus Tour? isso, aí trazer nesse site também algumas... Peraí, pessoal, alguém me ligou aqui. Trazer nesse site alguns roteiros, né, de bus tour, junto com a agência de turismo, né, a gente possa oferecer ali também uma aba separada, né, para esses roteiros, né, desenvolver alguns produtos turísticos junto com a Univille, né, então, por exemplo, a gente pode, as propriedades que tem trilhas na mata, a gente fazer um trabalho, por exemplo, de mapear espécies nativas, de entregar ali essa informação para o turista, tem algumas Congela, Rogério, que tu já propriedades está que tem entrando no como. Rogério, tu já está entrando no como. Ah, tá. Segura aí, Tá, congela. beleza. Então, a tua ideia de projeto é trilhas na mata, né? Tu falou isso? Trilhas na mata, né? Eu pensei mais Caminhadas na geral, assim, né? natureza ou trilhas da mata, tá. O nome a gente resolve depois, mas a ação seria essa, trilhas na mata, certo? Trilhas na mata e nas propriedades. É que assim, são várias coisas, né? Esse desenvolvimento de produtos, assim, é trazer a universidade para dentro das propriedades rurais para ajudar a desenvolver alguns produtos turísticos. Então, por exemplo, mapear espécies nativas nas trilhas, desenvolver algumas propriedades, tem o museu rural, né? Ajudar a catalogar esses produtos aí no museu rural, né? Rogério, E os tudo dois... isso que tu está citando seria o modo de fazer, o modo de executar a estratégia, o modo de executar o projeto. Mas o projeto em si, né, o que a gente vai fazer são experiências nas propriedades rurais, certo? Experiências e caminhadas. E aí o como, aí sim, envolve
a observação de fauna e flora, envolve mergulho na cachoeira, certo? Uhum. Aí já é o como, né? Concorda? Tu tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Beleza. Joia, Sim, sim. obrigada, Rogério. A gente vai E aí voltar aqui no os como, dois tá? pontos... Tá, beleza. E os outros 2 pontos seriam eventos, né? Um evento de caminhada na natureza, né? E outro evento de pedal na área rural. Uhum. Joia, já tem bastante coisa aqui, obrigada. Alexandre, já tem um monte de coisa tua aqui no chat, Alexandre, mas tu consegue falar? Desenvolver indicação geográfica de produtos locais, patrimônio cultural e material da região. Explica pra gente, Alexandre. Dia na Roça, adoro os nomes. Aqui na Univille a gente tem um mestrado e doutorado em patrimônio cultural e sociedade, e já há algum tempo a gente tem equipes de pesquisadores que têm, inclusive, feito alguns trabalhos ali com membros da comunidade rural, desses processos de identificação, né, indicação geográfica de produtos. Eu não estou lembrando do nome, por exemplo, tem um tipo de queijo feito aqui na nossa região, que é de tradição germânica, né? Então, acho que poderia se desenvolver... É o Korkes. Isso, acho que é isso aí mesmo. Eu não sou descendente de alemães, então eu não me arrisco a falar o nome. Mas sacanagem isso. Digita pra gente ali no chat, Cons, por favor. Ah, não sei se você escrever em alemão, mas vou escrever. Peraí, que depois a gente se certifica do nome certinho. Se tu não sabe, imagina eu. Acho que é assim. Korkes, tá. Uhum. Andriel, registra pra gente, por favor, IG do Korkes. É um produto que tem potencial para indicação geográfica, é isso, Alexandre? Eu acredito que sim. Eu não sou especialista na área, mas ali na Univille nós temos alguns professores do Patrimônio Cultural e Sociedade que têm estudado isso. Já fizemos, inclusive, evento na Univille com essa... Sim, eu participei. Isso, com esse perfil, né? Isso mesmo. Sim, então, isso mesmo. Acho que tem um potencial ali. Não, estão falando desse queijo, mas tem outras coisas, né? Que tem o melado também. O melado, a cachaça, né, algumas coisas. Leva um certo tempo, né, e investimento, mas acho que é algo interessante. Outra coisa que eu coloquei ali Dia da Roça, porque eu fico imaginando, né, uma experiência de passar um dia como se fosse um produtor rural numa casa de família, né, tendo aquela rotina, né, desde de manhã cedo até a noite, né, de cuidar dos animais, cuidar da roça, enfim, né, alguma coisa assim, acredito que pode ter o apelo para algumas pessoas. Também fiquei pensando, talvez até esse dia da roça, mas um dia mais temático, né, passar um período com uma família de bananicultores, uma família que produz melado e cachaça, né, então talvez também esse mapeamento, né, porque a curiosidade, né? Como é que é a produção de melado e cachaça, por exemplo, né? A gente tem produção de cachaça aí na região, Alexandre, que tu tem as Tem, notícias? Tem. Tem. Cachaça, melado, né? E é legalizada. É legalizada. Sim. Né? Joia. Outra ideia que me passou aqui foi observação de pássaros. A gente tem aqui na região uma associação, eles têm até um perfil ali nas redes sociais que estão publicando sempre. Acredito que esse também pode ser um apelo interessante, né? Identificação de pássaros aqui na nossa região, assim como identificação de espécies botânicas. Nós ali na Univille temos um mestrado e doutorado em saúde e meio ambiente, né? E tem uma série de trabalhos na área da biodiversidade, né? Nós temos 3 cursos de biologia, biologia marinha em São Francisco, mas aqui também a biodiversidade e a licenciatura em biologia. E temos, por exemplo, equipes que fazem um trabalho de identificação das madeiras históricas aqui da região, né? Algumas espécies... Madeiras, né? A gente tem uma coleção na Univille de amostras de madeiras aqui da região, algumas dessas madeiras já quase extintas, né? É algo bem específico, mas acho que também pode ter um apelo, assim como a gente tem ali na Univille o Jardim Botânico, né? O primeiro Jardim Botânico de Santa Catarina foi criado na Univille, né? Fica no nosso campus ali, e onde a gente tem o desenvolvimento de
pesquisas, nós temos um herbário, né, com a identificação de espécimes, e temos todo um trabalho de um projeto, um programa de extensão chamado Trilhas, onde a gente tem uma equipe especializada, né, em levar as pessoas em trilhas. Nós temos trilhas ali na Univille, né, no próprio campus temos uma trilha, 2, aliás, onde também poderia se fazer um trabalho assim na região, né, de definição de algumas trilhas, com a identificação de espécies botânicas, né? Acredito que isso também chamaria atenção. Legal, o Andriel colocou aqui já, identificação de espécies botânicas, está aqui na minha flechinha, joia. Uhum. Sobre as madeiras, Alexandre, seria exatamente algum tipo de proposta? Tu está propondo alguma coisa, uma amostra ou não? Nós temos uma coleção na Univille, né? Mas ela é aberta ao público? É aberta ao público? É uma exposição? Não. Não. Ela hoje é uma coleção para pesquisa, né? Entendi. Tá. Pesquisadores nessa área têm ali um mostruário das espécies nativas. Tá joia. Obrigada, Alexandre. Nada. Luiz já está digitando algumas coisas aqui no chat, mas, Luiz, fala para a gente o que tu pensou aqui com essa ação de resgate histórico dos imigrantes e casas típicas, eventos de tradição dos imigrantes com música, dança e gastronomia. Só, né, acrescentando o que já foi colocado aí, uma das ideias seria um resgate histórico dos imigrantes e casas típicas, assim como tem até em Pomerode, aquela Rottensteimel, bem interessante. A gente tem aqui, eu faço isso até com os pedais, que é ali no acesso para o Piraí, tem uma rua que é muito histórica, então tem muitas casas típicas, assim, quando a gente faz esse pedal para lá, é até um pedal demorado, porque as pessoas ficam parando na frente das propriedades, tirando foto, muitas vezes conversando até com os moradores, aí, que são bem atenciosos, e fazendo esse resgate histórico aí daquela região. Isso é bem interessante, então, criar como se fosse uma rota em Chaimel, né? Uma rota de casas típicas. Sim. Primeiros imigrantes. Vamos colocar aqui, Andriel, então, Rota do Pedal. A gente depois cria um nome, tá, Luiz? Se vocês tiverem ideias de nomes também, por favor, nos digam. Mas a gente coloca aqui, por enquanto, Luiz, Rota do Pedal, entre parênteses, tradições germânicas, para a gente lembrar do... Oi? Poderia colocar como rota de casas de imigrantes? Rota da imigração, alguma coisa assim, Rota né? da imigração, exatamente. Rota do pedal, entre parênteses, imigração. Uhum. Lá em Pomerode tem a rota do imigrante. Se a gente imitar eles matam a gente, né? Botar a rota da imigração para ficar diferente. O que tem lá é a Rota em Chaimel, que é uma bem famosa. Sim, mas eles estão com outras rotas agora, Luiz. Eles têm, acho que, 3 rotas agora lá em Pomerode. Se eu não estou enganada, uma delas chama Rota do Imigrante. Se eu não estou enganada. Foi até a Lu Tomé, que vocês conheceram, a Luciana Tomé, que formatou para eles. Legal. E a outra questão é relativa às tradições dos imigrantes, né? Com a música, dança e gastronomia. Então, ter um local que tenha todas essas condições aí da pessoa realmente ficar dentro desse contexto, né, de saber quem são os primeiros imigrantes, escutar um pouquinho de música, alguma dança, com alguma gastronomia junto aí. Então, isso fica também bem interessante, uma sugestão. Joia, o André colocou aqui também, resgate histórico dos imigrantes e casas típicas. A ideia, Luiz, é que esse momento seja vivenciado dentro da propriedade rural, certo? Sim, com certeza. Tá. Tu falou o lugar ali, mas depois, quando a gente chegar no onde e no como, a gente registra os lugares que tu pensou, tá? Estou falando no o quê, né? Exatamente. Isso, por enquanto é o quê? Joia, Luiz, obrigada. É isso, tá joia. Bernadette, e aí? O que tu pensou? Habilita teu microfone, Bernadette. Legal. Pensei em muitas coisas e só pegando aqui um gancho com o Luiz, e dentre isso também eu já tinha colocado aqui, o que eu observo no geral
é que nós temos aqui um grupo de aproximadamente, em todo o Place, né, de 60 e poucas pessoas, eu acho que é isso, né, Gisela? Em todo o Place? Mas eu percebo... Não, em todo? Não tinha 60 da última vez? Bom, enfim. 117. 117 tem registrado. Tá. Mas eu vejo, assim, que ainda há muitos segmentos que não estão presentes, né? E eu acho que essas pessoas também poderiam acrescentar, né? Óbvio que a gente não consegue agregar todo mundo, mas isso lá na frente é um trabalho que tem que ser feito, né? Por que que eu penso isso? Porque não adianta a gente estar aqui sentado pensando em tudo isso, e isso é uma das estratégias que eu coloco aqui, né? Implementar uma ação de treinamento junto aos proprietários rurais, por exemplo, né? Para que eles próprios valorizem o que eles têm de bom para oferecer, porque isso às vezes não acontece, a pessoa está ali naquela vidinha e não dá valor à maravilha que tem. Além disso, outras pessoas que fazem um trabalho também de resgate de patrimônio em Joinville, né? Que eu conheço algumas da Univille e que fazem um trabalho maravilhoso. Eu vou colocar aqui no chat um site e vem ao encontro do que o Luiz acabou de falar, que nós já temos isso tudo mapeado num livro que se chama Cantos e Encantos, que é da Rosana Martins, que ela mapeou todas as estradas rurais nesse livro, tem todo o mapa, e uma das ações que eu penso que seria bacana é fazer com que esse mapa, talvez até em parceria com ela, do livro venha a se tornar um mapa físico, né? O Rogério falou de um mapa num site, né? Informações num site, mas eu penso que ele poderia ser também um mapa físico, enfim, O não guia, sei, tá? O guia do turismo rural, Bernadette. Um mapa, né? Seria isso. Acho que a gente até tem, mas precisaria reformular e colocar algo mais abrangente, em cima de muita coisa que já tem feita, que já existe, tá? É por isso que eu falei do livro da Rosana, que eu sei o trabalho árduo que ela fez para o livro e que ainda continua fazendo, de resgate. Não sei se é exatamente nessa rua que o Luiz acabou de falar, né? Mas ela mapeou todos os proprietários, justamente no sentido das casas e das edificações rurais que nós acabamos perdendo esses patrimônios por conta de destruições e demolições, enfim. Tá? Uma outra, então, o mapa, né? O treinamento para proprietários rurais, porque não estão nesse grupo, tá? Esse resgate do que já está pronto, né? Para poder usar no mapa, melhorar os pórticos. Nós temos 2 pórticos, um na Estrada Bonita e acho que outro lá naquela estrada do Piraí, se eu não me engano, que estão meio acabadinhos assim. Piraí tem 2. Uma outra situação... mas todos estão meio assim já, né? Meio detonadinhos. Bem abandonados. E implementar uma ação de marketing para o nosso morador, para que o nosso morador conheça essas ações. E aí eu trago a fala, não lembro de quem foi na semana, no nosso último encontro, que o morador é aquela história, não tem o que fazer em Joinville. Aí vem a visita, não sabe onde levar. Né? Então, o morador também precisa conhecer isso e implementar tudo isso que a gente está pensando aqui, né? Tudo que essas estratégias que se tornarem ações, né? Levar isso a público. Joia. De que forma ainda a gente vai, como a gente pode pensar depois? Era mais ou menos isso. Então, eu vou colocar o site da Rosana, que eu acho que é importante vocês todos conhecerem também, e o livro que ela tem ali, uma pesquisa muito aprofundada dessa área rural de Joinville. Tá? Cantos e Encantos, tu falou, né? Vou colocar ali no chat. Cantos tá? e Encantos, tá jóia. O livro é Cantos e Encantos. Vivendo a área rural, se chama o livro. Ótimo. Obrigada, Bernadette. Eu botei mais uma coisa aqui que eu esqueci. Só mais um detalhe. Eu botei mais uma outra situação, porque a nossa persona, ele vem com a família, ele vem com os filhos, né? Normalmente, quando a gente pensa em área rural, a gente pensa no adulto, a gente pensa em tirolesa, nisso, naquilo, e às vezes a gente esquece de algo mais
voltado para a criança. Então, pensar num playground rural, pensar num dia na roça, né, como o Alexandre falou, mas voltado para a criança, especificamente para a criança, com coisas mais assim educativas, né? Porque se a criança vem, porque às vezes a criança vem de uma área de uma selva de pedra, como a Conce falou, e não sabe nem como é que a galinha põe o ovo, né? Não sabe de onde sai o ovo, entende? Ou como que se tira um leite da vaca, colocar a criança para fazer isso também seria legal, tá? Nesse sentido. Obrigada, Bernadette. Registra para a gente, Andriel, por favor, atividades para as crianças. Ou o dia na roça para as crianças. Só um minutinho, estou só admitindo uma pessoa aqui que caiu. Ok. Tem alguém que aparece para mim como Android Blue? Não sei o nome. Quem que está com Android Blue alguma coisa? É Arthur? Não. O Arthur está com o nome do Arthur mesmo. Oi, Arthur. Já que eu te chamei, o que tu pensou para a gente? Tu está com o microfone habilitado, Arthur? Consegue falar? Que eu saiu fora do ar, eu reinstalei agora. Perdi muita coisa. Joia. Então, acho que era tu. Arthur, tem alguma coisa diferente do que os colegas trouxeram aqui para o nosso quadro do que tu queiras compartilhar conosco, Arthur? Cara, assim, eu perdi muita coisa. Deixa eu falar um pouquinho da minha experiência aí na área, né? Faz alguns anos que eu não faço mais city tour ou tour rural, mas fiz isso por mais de 10 anos, nos tempos áureos aí do turismo nesse sentido. E assim eu vejo com prazer assim que a coisa mudou muito, melhorou muito, né? Do que a gente apresentava. Principalmente na Estrada Bonita ali, na Estrada Bonita com as casas que recebiam, não me lembro, acho que a Karsten, que tem um lago que ficava bem na cozinha, que o turista entrava na cozinha, ali ele tinha pão, tinha queijo, e servia, aí você tinha um pesque pague, tinha algumas cabanas que ela alugava, e isso, vamos dizer assim, era 2 anos para 3 de espera nessas cabanas aí, final de semana. Então, eu estou vendo que evoluiu muita coisa. Eu me vi aí com o pessoal, os estudantes, aí evoluiu muito. E eu vejo isso com muito prazer, assim, de que a coisa realmente está evoluindo. Eu não tenho muito a acrescentar, como eu disse, perdi aí quase a metade do que foi falado, né? Mas seria isso. Eu não tenho o que acrescentar no momento aí. Tá joia, Arthur. Obrigada. Já te sentes representado, então, pelo que está aqui na tela, né? Pelo que eu estou entendendo. Obrigada, Arthur. Anderson, podemos passar a palavra para ti? Tem alguma coisa diferente, Anderson, que tu queiras nos trazer? Alguma ação, algum projeto que tu tenhas pensado? Olá, bom dia novamente. Bom dia, Anderson. Eu acho que o pessoal falou já bastante coisa, né? Até de forma ampla. Eu acho interessante a ideia de juntar o passado, presente e futuro, e parece que a gente já tem tudo isso, né? Falta agora colocar juntar ou mesmo divulgar, como se falaram aí, né? Então, eu acho bacana, acho que não tem muito o que acrescentar, a linha é essa, né? Eu acho que a gente também tem situações como a cachaça, o queijo. O que nós não podemos ter é a pretensão de colocar o que não somos ou o que não temos, né? Então, por exemplo, vinho, nós não somos produtores, eu acho, né? Mas se a gente tem queijo, por que não acompanhar com vinho? Isso é um atrativo muito bacana, né? Então, que venham conhecer os queijos, que façamos os produtores rurais conhecidos em roteiros, enfim. Além de tudo isso, o clima, né? Não estamos na serra, mas temos o frio. Não estamos estamos no norte e temos um calor bastante interessante para trilhas, né? Para tudo isso. Então, resumindo, é muito interessante unir passado, presente e futuro, como temos a cervejaria na área rural, que já é um atrativo, né? Tá, vamos acrescentar, então, tu sabes o nome dessa cervejaria, Anderson? É Guti Brown. Ela está na área rural, a Guti Brown. Tá. Joia.
Acrescentei para a gente, André, por gentileza, cervejaria. Legal, obrigada, Anderson. Ari. Consegue escrever para mim no chat ali, Anderson, o nome? Guti Brau, tá lá. É simples, é GUT, BRA, se eu não me engano. Aqui? Estão me ouvindo agora? Te ouvindo, Ari. Sim. Tudo bem? Beleza. Outra vez fiquei conversando, acho que 10 minutos ninguém me ouvia. Foi. A gente fazendo sinal de fumaça aqui, tu não estava vendo. Agora deu certo. Eu, como sempre, vou ser um pouquinho mais demoradinho aqui com algumas coisas, tá? Eu ouvi todo mundo conversar e eu pensei sempre o seguinte, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? A gente está pensando em qualificar. A gente acaba qualificando todo o pessoal da zona rural, mas como eles não têm demanda, não têm público, eles acabam desmotivando e aquele galpão bonito que eles fizeram acaba ficando velho e daí quando demora 10 anos para chegar o turista, aquilo lá já está decadente, tá? Então, eu acredito muito naquele turismo da pressão. Tu começa a botar público, o cara começa a ganhar dinheiro e ele começa a melhorar para o si próprio, tá? Então, eu prefiro empurrar a demanda para depois ir automaticamente paralelo e trabalhando os locais, tá? Nós já temos muitos locais bonitos. O Guti Brau ali é um exemplo. Eu conheci um outro agora no sábado, não sei nem o nome, ali perto da rodovia do Arroz, que acabou de ser inaugurado também. Nós temos muita coisa bacana. O que eu vou colocar para vocês aqui com relação à Associação do Turismo Rural, eu não sabia que tinha, e eles já estão fazendo a primeira parte do que eu penso fazer, tá? O que eu acredito que acontece na zona rural? A teoria da cauda longa. Tem vários lugares bonitos, muito bacanas de ser conhecidos, mas ninguém os encontra. Por quê? Porque eles são pequenos, porque eles são mais intimistas, eles estão reservados para atender 2, 3, 4 famílias ao mesmo tempo, e automaticamente aquele local que é de massa, que eu sou um exemplo típico que evita, aquele lá que tem mais de 100 pessoas, 200 pessoas, esses aí são conhecidos. Então, a gente não deixa os pequenos aparecerem porque a gente acaba sempre falando só dos grandes, tá? E esses grandes vão continuar grandes ou não vão se qualificar e os pequenininhos vão acabar morrendo. Então, o que eu acredito que dá para ser feito, tá? Com essa ideia da associação já está fazendo o site, que já estão fazendo mapeamento, já estão levantando os perfis e os tipos de atrativos que cada local tem, a gente vai precisar pegar o turista de fora de Joinville, que é o cara que vai encontrar via redes sociais ou via internet. Tá? Então, não adianta a gente achar que o cara vai vir de São Paulo, do nada vai parar lá com a nossa amiga aí, agora eu esqueci o nome, cadê a nossa amiga da van aí, que eu sempre esqueço o nome dela? A Conce. A Conce. Ela é a nossa guerreira aí, que ela tenta levar todo mundo para tudo que é lugar, mas ela é só uma, né? Então, a gente tem que saber que as pessoas têm que encontrar de alguma forma. O que eu penso? Se a gente tiver esse portal e automaticamente gerar um caça ao tesouro rural, onde seja um programa contínuo de a pessoa ir nos locais e fazendo todo o roteiro, ou a cada 2 ou 3 roteiros, gerando gamificação mesmo, né? Gerando pontos, e esses pontos são aumentados de acordo com a quantidade de pessoas que tu leva. Se eu for em 3 pessoas, eu tenho tantos pontos, se eu for sozinho, eu tenho menos. E fazer com que esse roteiro seja no próprio portal, ali no próprio site dessa associação, gamificando isso. Então, assim, eu vim uma vez para Joinville e conheci 3 locais. Então, na segunda vez que eu vier, eu vou ter um desconto. Ou se eu for no 4º local, eu vou ter um desconto, alguma coisa a mais. Ou uma bonificação, entendeu? Fazer com que as coisas sejam contínuas, um ponto leve para o próximo ponto. Porque o que acontece em Joinville, assim, o cara vem num local e não volta mais, ou ele vai sempre no mesmo. Não faz com que ele escale para a próxima jornada, né? Então, se eu conheci um local, achei bacana, eu vou todas as vezes no mesmo local. Então, esse local ele gera uma alta demanda, ele acaba não atendendo bem, porque ele começa a ter muita gente no local, não é a intenção dele, e cai a qualidade. Em contrapartida, às vezes tem uma fazenda, um sítio do lado, que está quase vazio, que poderia ser conhecido também, tá? Então, o que a gente coloca é aquele mapa, né? O pessoal de turismo sempre faz, né? O mapa de caça ao tesouro. Vai criar um roteiro e nesse roteiro você vai criar uma gamificação para as pessoas passarem para a próxima e conhecerem vários dentro da mesma região, do mesmo estilo de visitação. Posso me apropriar desse nome, Ari, e colocar aqui Caça ao Tesouro Rural? Pode, não vou apropriar não, quando tu dá uma ideia, não é mais tua, né? Tu deu? Não, mas
Pode ser plágio, né? Quando a gente usa a ideia de alguém. Então, eu estou tomando cuidado aqui de perguntar para ti na frente de testemunhas, se eu posso. Não. Se eu dei a ideia, não é mais minha. Pode usar. Joia, obrigada. Obrigada, Ari. O Luiz está colocando aqui no como incluir programa para os moradores do município Conheça Joinville. Ah, tá, a gente já vai entrar no como. E no como ainda ter um gerente de projeto da Fundação Turística responsável em acompanhar e manter o programa. Joia. A Bernadette está falando sobre o treinamento, né, dos proprietários das pousadas. E o Alexandre está lembrando aqui que o Rio do Júlio fica no alto da serra, próximo a Campo Alegre. Campo Alegre e Corupá, como eles estão muito próximos a vocês, eles acabam repercutindo também nas ações que a gente vai implementar, né? Eu não sei se todos sabem, mas Corupá, com o apoio do Sebrae agora, ganhou o título de identificação geográfica da banana, Alexandre. Então, a gente já tem um projeto de IG aí da região, que é a banana de Corupá, tá? E o Sebrae também inscreveu no INPI a cachaça de Luiz Alves, que é um pouquinho antes, né? Mas é próximo, relativamente próximo de Joinville também. Isso é muito bacana para essa nossa região, que vai do litoral até o norte, porque são atrativos interessantes para o turista, né? Luiz Alves é próximo de vocês, mas Corupá é quase do lado, é bem do lado. Então, tem o projeto da banana aí que está saindo do forno, já tem até marca, e para que vocês saibam, tá? Que é mais uma ação que a gente pode se apropriar dentro do nosso projeto. Bacana, já tem bastante coisa legal aqui. Vamos passar para o como. Eu chamei todo mundo, chamei, né, André, o Arthur, o Ari, o Rogério, chamei todo mundo, beleza. Vamos trabalhar o como, desculpa, o onde e o como, gente. Vamos lá. Mas antes disso, eu queria tentar consensar com vocês agora que projeto de todos esses que a gente elencou aqui nós vamos prototipar. Lembrando que nós vamos levar em consideração tudo que vocês estão colocando, tudo que vocês sugeriram aqui. Eu, Gisela, particularmente, acho que algumas ações que vocês sugeriram aqui, elas são ações dentro de projetos maiores, então elas vão aparecer, por exemplo, treinamento. O treinamento ele é transversal a praticamente toda a ação no turismo rural, né? Porque a gente sabe que é um público que demanda muito isso, né? A gente precisa capacitar e qualificar essas pessoas para que elas estejam preparadas para receber. Então, treinamento é algo que é transversal a qualquer projeto que a gente for tentar implementar na área rural. Então, eu vou ler aqui o que vocês trouxeram para a gente escolher uma, tá? Então, olha só o que vocês nos trouxeram. Experiência verde rural em Joinville, site do turismo rural, um bus tour na área rural, desenvolvimento de produtos turísticos em parceria com a Univille, e produtos aqui eu estou entendendo como serviços, né? Experiências nas propriedades rurais, que é mais ou menos o que a gente falou ali no primeiro quadro, que é a experiência verde rural. Um evento de pedal, e aí a gente já sabe que o Luiz e o time dele já estão encabeçando aí um projeto para o cicloturismo, né? Então já existe uma iniciativa nesse sentido. Evento Caminhadas na Natureza, desenvolver indicação geográfica de produtos locais, a ação Dia na Roça, identidade geográfica do queijo Corquese, me desculpa se eu não sei falar, gente, a ação Dia de Observação de Pássaros, depois, Dia de Identificação de Espécies Botânicas, Dia temático na produção rural, com uma família de bananicultor ou produção de melado e cachaça, resgate histórico dos imigrantes e casas típicas, tradições dos imigrantes com música, dança e gastronomia, rota do pedal, trabalhando a questão da imigração e do patrimônio imaterial, treinamento com os proprietários rurais, guia do turismo rural, com mapa, melhoria dos 2 pórticos que já existem, ações de marketing voltadas ao morador para que ele próprio conheça os atrativos rurais de Joinville, atividades para crianças na área rural e tour na cervejaria Gut Braun. E aí, gente? A Bernadette está dizendo aqui que tem tanta coisa interessante que está difícil de escolher. O que vocês acham?
Alguém se manifesta? Eu acho que seria legal o verde, esqueci agora o nome, Rota Verde. Eu estou vendo pelo celular, então está pequeno para mim, mas eu acho que abrange tudo isso de forma tão interessante quanto a busca das mais diversas buscas, vou dizer assim, que é a gastronomia, os passeios, a natureza, enfim. Acho que abrange tudo isso. Vocês concordam? Foi o Rogério que falou, né, Rogério? Não estou vendo tua Não, carinha. a experiência verde ali foi a Conce que falou. Não, sim, eu sei que foi a Conce que falou, mas a voz que eu estava ouvindo agora era tua, né? Que eu não estou vendo aqui o teu rostinho, mas era o Rogério. Não era minha, não. Quem foi Era que do falou? Anderson. Sou eu só abri o microfone. Ah, tá. Ele não penteou o cabelo hoje, por isso. Né? Penteei, deu uma coçadinha só agora. Passou um vento encanado aí na tua janela. Passou os dedos mesmo. Olha só, gente, o que o Anderson está sugerindo para a gente é que a gente escolha o projeto Joinville Experiência Verde. Podemos trabalhar esse nome, tá? É um nome fictício, só para a gente poder prototipar. E ele entende que dentro desse projeto Joinville Experiência Verde, as outras ações estão encaixadas, né? Todas as outras ações estão contempladas. Eu, particularmente, estou concordando aqui com o Anderson. Eu acho que a gente tem já um projeto com diversas ações. O que vocês acham, gente? Vocês concordam? Sim. Vamos pensar num nome? Não precisa ser agora, tá? Mas eu lanço como desafio aqui a gente pensar nesse nome para que a gente possa trabalhar essa estratégia de uma forma bem marqueteira, né? Bem, assim, do ponto de vista mercadológico, de uma forma bem comercial. Porque o nosso foco aqui é não só impactar no posicionamento de Joinville, mas vender, né, gente? Vender, né, Conce? Claro. Vender a área rural. Então, se vocês toparem, a gente pode trabalhar essa ação Joinville, uma experiência verde. Podemos trabalhar com esse nome fictício, por enquanto? Sim. Sim. Topam? Então, vamos lá. Sim. Andriel, só muda ali o primeiro quadrinho para mim, coloca Joinville Experiência Verde em negrito. Esse aqui? Aí. Isso, por favor. Joinville, uma experiência verde. Vamos pensar num nome bem marqueteiro, pessoal. Quem tiver uma ideia, assim, pode já ir falando, senão fica como tarefa de casa para a gente trabalhar esse produto. Eu estou encarando já isso como um produto, tá, gente? Já estou encarando isso como um serviço, uma ação que é um produto. Tá? E que a gente vai empacotar ele dentro de uma estratégia, mas já é um serviço a ser comercializado. Beleza. Dito isso, aonde... Não vale dizer que é Joinville, tá? Que isso eu sei. Aonde que a gente vai executar essa ação Joinville, uma experiência verde? O que tu acha, Rogério? Começando contigo, que está trabalhando na área aí dia a dia. Bom. Onde? Falando de espaços geográficos mesmo, tá? Falando de áreas. A região do Vila Nova, a região de Piraberaba, né? Dona Francisca, Quiriri, toda aquela região ali. Então, segura. Vila Nova, Piraberaba. E Estrada Bonita. Pode colocar em quadrinhos separados também, Andriel, para não ficar muito pequenininho. Estrada Bonita. Acho que é isso, né? Não sei se eu deixei passar alguma. Se alguém tu falou alguma coisa de Piriri? Sim, é que daí entra o Quiriri junto ali, né? Toda aquela região da Dona Francisca ali, né? Tá. Vocês chamam de Quiriri mesmo? É. Quiriri. Sim. Esse nome é indígena? Ele faz parte de o Quiriri, ele faz parte de um projeto que se chama Roteiros do Quiriri, porque o Quiriri ele comporta Campo Alegre, São Bento, Rio Negrinho, vai até Corupá. E daí ele tem o consórcio Quiriri dos 4 municípios, mas o Quiriri, o Morro do Quiriri em si, ele pega 3 municípios num local só. Joia, entendi. Fica Joinville, Garuva e Campo Alegre, no Morro do Quiriri. Tá, beleza. Luiz,
Tu sentiu falta de algum roteiro aqui? Eu sei que no projeto de cicloturismo são 7 roteiros, né, que tu já contou pra gente. Mas dentro da área rural, tu sentiu falta aqui de alguma rota? Não, tá De tudo algum certo. local? Oi? Tá contemplando bem aí a área rural, tá legal. Tá contemplado. Esses roteiros que vocês estão idealizando estão aqui dentro? Estão. Joia. Legal. E o Rio do Júlio também está lá contemplado na rota do cicloturismo. Tá aqui. Rio do Júlio tá aqui. Beleza. Ótimo. Tá tudo aqui, gente? Vou ler, tá? Vila Nova, Pirabeiraba, Estrada Bonita, Quiriri, Dona Francisca, Rio Bonito e Rio do Júlio. Tá aqui, né? Tudo aqui? Sim. Beleza. Isso. Agora, como? Aqui no como, eu gostaria que vocês pensassem em ações. Muitas já estão aqui em cima de rosa, e aí eu acho que vale a pena a gente repetir aqui. Por exemplo, o site, por exemplo, o guia. Eu entendo que o site, o guia, o treinamento são ações para... a soma dessas ações, elas têm como resultado a experiência Verde Joinville, né? Então, algumas ações aqui são muito estratégicas para a gente repetir. Mas eu também queria que vocês me ajudassem a pensar, e aí eu convido o Alexandre também a pensar conosco, quem são os potenciais parceiros para esse projeto, tá? O Luiz colocou ali no chat, ainda há pouco que eu li, a necessidade de termos uma governança, né? De termos um representante. O Ari também trouxe que tem uma associação de empresários da área rural que estão trabalhando em ações. Então, eu queria entender também um pouco com vocês, além dessas ações que fazem parte desse produto Joinville Experiência Verde, além das ações, eu queria entender com vocês quem são os atores, quem são os players, além dos produtores rurais, além dos proprietários rurais, tá? Então, vamos lá. Quem começa? Deixa eu só dar minha opinião ali. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Tá, deixa eu só dar minha opinião ali com relação à gerência na prefeitura. Eu estive na prefeitura durante 4 anos e eu não acredito em gerente na gestão pública, tá? Então, se deixar encabeçar, ele vai ser um projeto que não vai durar 4 anos. Eu não acredito. Eu acho que isso aí tem que ser tocado. Quem vai encabeçar esse projeto tem que ser iniciativa privada. E esquece gerência, coordenação, isso não funciona, infelizmente. E vocês têm canal com a Epagre aí em Joinville? Alguém sabe me dizer? Tem canal. Sim, a Epagre, inclusive, participa do Conselho Municipal de Turismo junto com a gente. E tu acha que funcionaria? Hoje a Epagre ela participa ativamente na área rural. Ela tem toda a parte de capacitação e organização de algumas propriedades rurais. Eles são bem ativos. Então, nessa parte de capacitação, a gente poderia contar com eles, na qualificação e capacitação dos empreendedores. E hoje nós estamos com uma parceria bem legal com o Senac e com o Sebrae. O Sebrae faz a parte de gestão da propriedade, o Senac dá a parte de capacitação de outros segmentos dentro da propriedade, e o Epagre, ele dá cursos normalmente na parte de alimentação, de geleias, curso de geleias, essas coisas assim. A gente tem três entidades bem fortes. É que assim, o que acontece é que o produtor rural, muitas vezes ele não participa das capacitações. A gente tem o Sebrae e o Senac disponibilizou mais de 200 capacitações agora durante a pandemia, e a gente não teve ninguém da área rural que participou. Então, assim, nós fizemos um guia a iniciativa privada pagou para o Sebrae um curso que se chama Cidades Inteligentes. Dentro desse curso, nós tínhamos uma missão técnica. Como entrou a pandemia, a gente não conseguiu fazer. Nós disponibilizamos esse valor para fazer um guia de Joinville,
que esse guia é de propriedade da iniciativa privada, são os imperdíveis de Joinville, a gente colocou os principais produtos que Joinville tem, e a gente contemplou algumas propriedades da área rural, que são as que, assim, que estavam mais envolvidos até com a questão do turismo, tá? Mas, assim, existe muita capacitação, mas o que precisa é o produtor rural participar disso. Ele sempre tem uma desculpa de que ele tem que estar na propriedade, ele tem que tirar o leite, ele tem que ir para a roça, mas ele não põe nem sequer a continuidade, digamos assim, o filho dele para fazer uma capacitação. Então, isso a gente sente, eu falo isso porque eu sou uma das que mais batalho pelo turismo de Joinville, e procuro muito o empreendedor para fazer parte do turismo, fazer parte das capacitações, e a gente não consegue. Nós tivemos um curso gratuito, uma capacitação gratuita, nós precisávamos de 20 empreendedores, a gente teve que buscar 10 em São Francisco, porque não tinha em Joinville. Então, às vezes as pessoas colocam muitas críticas, mas eles não acompanham e justamente não participam daquilo que própria gente oferece. Eu acho, sim. Eu sei como é, a gente já trabalhou bastante em outros projetos da área rural. Eu mesma já coordenei para o Sebrae o projeto de qualidade total rural no Oeste. Eles são terríveis para participar. Sim, mas eu acho que, às vezes, como diz o Ari, às vezes a gente tem que usar de métodos assim, e táticas de troca, né, para ter o que a gente precisa. O que eu quero dizer com isso? Se o empreendedor rural quer participar quer estar no guia, ele tem que se capacitar. Se ele quer fazer parte do site, se ele quer o nome dele lá no site, se ele quer que o buscador encontre a propriedade rural dele, ele tem que participar, sabe? Quando eu digo troca, é isso. O que eu acho que esse projeto pode trazer para o proprietário rural é uma qualificação meio que na marra, né? Usando a expressão que o Ari falou. Se ele tiver acomodado, se ele tiver lá colocando a culpa na internet, colocando a culpa na vaca, que tem que ser ordenhada bem na hora do curso, aí ele não participa do guia, aí ele não participa do folder, ele não participa, né? O nome dele não aparece. Né? Aí depois ele acha ruim. Deixa eu até te colocar, deixa eu até responder daí aquela história que às vezes eu falo e não explico os porquês, né? Por isso que eu não acredito que pode ser o poder público, porque o poder público, se fizer o guia, é obrigado a colocar todos. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu acredito que qualquer projeto tem que ser tocado pela iniciativa privada, porque daí os parâmetros são dados livres. Você só coloca quem participou do treinamento, quem fez a visita, quem ajudou a contribuir. Então, as regras você faz mais livres. Se você colocar isso na gestão pública, vira aquele monstro que tu começa a colocar aquela birosca lá que não atende mal, que não tá nem aí para nada, tu é obrigado a colocar aquele cara. Daí o turista chega lá, fica revoltado, acho que o guia não tem valor nenhum, porque tem um monte de coisa ruim lá naquele guia. Então, e acaba comprometendo todos, né? É isso mesmo, o Ari tem razão, o Ari já esteve lá dentro e sabe perfeitamente como funciona, né, Ari? Não, eu tive eu como iniciativa privada fui obrigado a fazer uma vez o site da Promotur, isso há 300 anos atrás, foi o primeiro guia que teve. A gente foi obrigado a fazer foto de todos os hotéis de Joinville para estar nesse site da Promotur. Teve um funcionário meu que se negou a voltar no hotel para refazer as fotos, porque disse que era tão sujo e tão porco que ele não queria voltar naquele hotel. E a gente foi obrigado a botar aquelas fotos daquele hotel, arrumadas no Photoshop, óbvio, para dizer que tinha aquilo em Joinville, porque quem estava fazendo era o poder público. Tá? Então, eu acredito que tenha sido iniciativa privada por causa disso. Tá? E hoje, Joinville tem um site, hoje nós criamos um site, Turismo em Joinville, e temos o guia, um guia online, né? Se chama Turismo em Joinville, os imperdíveis. Ele é coordenado por nós, uma equipe de empresários que estamos na frente disso. Então, assim, vai entrar no guia quem passar pelo nosso crivo hoje. E a gente está exigindo capacitação de todo mundo, assim como nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem aqui alguns acordos. Então, vamos começar aqui na ação, colocando aqui no como o guia de turismo rural, de imperdíveis rurais, vamos chamar assim, guia de imperdíveis rurais.
o site dos Imperdíveis Rurais. Conce, tu sabe que o guia dos Imperdíveis foi a gente que fez, né? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Não sei se todo mundo já viu o guia dos Imperdíveis, mas depois a gente manda para vocês. Ficou bem bonito, ficou bem legal. E deu até uma invejinha aí em quem não... em outras cidades, tá, Conce? Tem outras cidades aí já querendo fazer o guia também. O que mais que a gente tem ali? Bom, o Guia dos Imperdíveis é uma forma da gente fomentar essa estratégia de Joinville, uma experiência verde. Então, o guia, o site... E aí, né, gente, é formatar os roteiros e formatar as rotas. Vocês concordam? A exemplo do que o Luiz mencionou de Pomerode, a exemplo do que ele está fazendo com o cicloturismo, a gente precisa aqui formatar esses roteiros e essas rotas. E aí eu queria te perguntar, Alexandre, se tu entendes que a Univille tem como se parcerizar, disponibilizando alunos, estrutura, conhecimento, para a gente formatar esses roteiros. Eu não sei se a gente tem curso, não sei se tem turismólogo trabalhando na universidade. E aqui a gente já sabe que tem a parceria do Senac, da EPAGRE e do Sebrae para capacitação, né? Agora, para a formatação desses serviços, tu entendes que a Univille pode contribuir, pode se parcerizar também com essa ação? Sim, nós não temos o curso de turismo, né? Nós temos o curso de gastronomia e também temos como falei há pouco, o mestrado em patrimônio cultural e sociedade, né? Então, eu acredito que a gente pode, sim, formatar algum projeto envolvendo estudantes, né, ligados a esses cursos e a outros, né? Eu creio que sim, tá? Acho que também tem um outro aspecto ali, porque desviando um pouquinho do foco agora, essa questão do verde, se for essa tônica, eu acho que tem aqui uma pegada de educação ambiental, né? Porque a gente está falando da região que é o grande manancial de águas do nosso município. E tem toda uma preocupação hoje, inclusive a gente tem um programa de extensão que trata dessa questão da água aqui na nossa região, que é um diferencial, né, da nossa região. Graças à serra, ao nosso clima, a gente tem água. Só fazendo um gancho com esse tema do verde, né? Porque eu acho que também hoje a agroecologia é uma tendência muito forte, e talvez essa questão de capacitação, eu realmente desconheço, acho que a Conce, com certeza a Conce tem mais conhecimento do que eu a esse respeito, essa capacitação dos nossos produtores rurais a respeito dessa relação mais sustentável, né, com aquele meio ambiente que é bem frágil, na verdade, né? Esse meio ambiente da região aqui rural de Joinville, né? Mas eu entendo que a Univille, com certeza, tem aí possibilidades de participar, de parcerizar, né, para desenvolver atividades e projetos nessa linha de mapeamento, na linha de etc. Aí, né? Tá? Alexandre, a gente tem curso de web design ou de TI na Univille? Sim, nós temos o bacharelado em engenharia de software, o bacharelado em sistemas de informação, design, né, onde nós temos design de produto, programação visual, de animação, né? Eu acho que também aí a gente tem até aquilo que se falou das crianças, né? Até que ponto a gente não pode desenvolver uma cartilha, um material voltado para o público adolescente e infantil, né? E às vezes como foi dito aqui pela Conce, às vezes fica meio na periferia desse tema, né? Sim, como a gente não tem o curso de turismo, Alexandre, eu penso em aproveitar a expertise da Univille para essa parte de programação visual, design gráfico, web design, animação. Eu acho que ia ser uma ação incrível, né, que a gente nunca fez aí em Joinville. E porque hoje, se a gente for contratar um site no mercado, a gente sabe quanto custa. A gente sabe quanto custa fotografar as propriedades, né? Tudo é um custo muito alto. Aliás, temos curso de fotografia, tá? Tem curso de fotografia? Tem curso de fotografia, tá? E tu achas que a gente pode ter uma ação, então, nesse sentido, de fotografar as propriedades com o apoio da Univille
e de formatar um portal, um site com apoio da Univille? Creio que sim. Uhum. A gente tem competências para participar dessa ação, sim. Que ótimo. Então, vamos pensar nessa possibilidade. Andréu, registra para mim, por favor, parceria com a Univille para formatação do site e parceria com a Univille para fotografar as propriedades. Vocês têm ideia, gente? Alguém sabe me dizer, talvez a Conce, quantas propriedades... Eu sei que são 14 mil pessoas, mais ou menos, né, que vivem na área rural, mas, assim, propriedades que podem ser consideradas atrativos turísticos. Tu tem alguma ideia, Conce, se a gente está falando de 40, 100, 500, alguém tem uma noção de número? Assim, ó, nós aqui trabalhamos mais ou menos com umas 20 propriedades que são aptas para atendimento ao turista, tá? Assim, ó, existe algumas, como é que eu vou te dizer assim, alguns desentendimentos entre turista e o turismo pedagógico, e eu vejo assim que a área rural trabalha muito só o pedagógico, só que o turismo pedagógico é um segmento do turismo, mas ele não é aquilo que eu recebo aqui 3 turistas e eu vou levar a fazer um passeio na área rural. Então, tem propriedade que não atende esse tipo de cliente. Ele só atende grupo de escola. Tá? Então, por isso que a gente não tem, nós aqui, enquanto empresas e comercialização de roteiros turísticos, não temos todas as propriedades catalogadas no turismo. E sim, tem propriedades catalogadas somente no turismo pedagógico, tá? Então, por isso que eu digo que nós temos aptas para atendimento ao turista em torno de 20 propriedades. Tá, então vamos colocar ali no como também, Andriel, por gentileza, mapeamento das propriedades rurais com perfil de receptivo, né? Com perfil para receber. Sim, nem todo para receptivo, né? Turístico. Mapeamento das propriedades com perfil para receptivo. Acho que a gente poderia assim, colocar também... Opa, pode falar. Oi. É que assim, ó, eu vejo assim que até na fala do Rogério, ele vai ser o presidente da associação em 2021, e aí a gente já tem que alinhar essas coisas. O pessoal tem o pessoal da área rural que foca muito somente no turismo pedagógico. O turismo, como o turista, tá? Tem que entender o seguinte, que muitas vezes 3 turistas, ele gasta muito mais do que 40 crianças. Então, é isso que tem que entender, sabe? E isso é uma coisa que nós, enquanto agentes, temos pouca chance de conversar com o pessoal da área rural sobre isso, tá? Porque a gente não consegue trazer o pessoal da área rural para as capacitações de turismo. E sim... quando é o turismo pedagógico, né, até então, nós tínhamos uma pessoa da prefeitura que fazia isso direto nas propriedades, né? Então, faz direto com a Secretaria de Educação e as propriedades. E aí, fica fácil para o proprietário da área rural, onde ele não precisa fazer força nenhuma e ele recebe 40 crianças. Só que ele não entende que se eu levo um turista e o seu Ango, que pena que ele não está participando, que é mais um que deveria estar aqui, o seu Ango pode falar isso perfeitamente, que ele atende o turista e atende as crianças do pedagógico. E muitas vezes, experiência minha, que eu comecei no turismo na Estrada Bonita há 30 anos atrás, 3 turistas que eu levo lá, ele gasta muito mais do que 40 crianças que estão dentro da propriedade. Tá? Então, precisa fazer as 2 coisas, não só o pedagógico, mas trabalhar o turista que chega na cidade. Isso é importante. Tá, legal. Eu acho assim, que a gente tem que definir alguns critérios técnicos para as propriedades fazerem parte, por exemplo, do guia dos imperdíveis ali. Porque quando a gente fala em área rural, a gente tem N situações diferentes. A gente tem aquele cara que tem um salãozinho de evento que ele só funciona com agendamento prévio, né? A gente tem aquele cara que é só escola, a gente tem o cara que abre ao público e tem um calendário já definido, tem aquele cara que abre dia sim ou dia não, ele decide na semana como que ele vai fazer. Então, a gente tem que definir esses critérios
até para estimular as propriedades a buscarem isso, né? Assim, alguns Sim. critérios de estrutura, por exemplo, né? Eu tenho que levar o turista, pô, tem que ter uma estrutura de banheiro, tem que ter o mínimo de oferta de gastronomia, nem que seja só água e bolacha, enfim. A gente tem que elencar bem esses critérios para as propriedades buscarem, né? Rogério, como é o nome da associação? A TERG, Associação de Turismo Rural de Joinville. Mas foi a mesma que o Ari falou? O Ari falou outro nome, né? Ou eu entendi errado? Peraí, não Tá me aí, recordo. Ari? Eu acho que tem no chat, não tem? Acho que o Ari fugiu para o café. Mas essa associação, a TERG, tu falou, Rogério? Isso, a TERG, Associação de A Turismo TERD, Rural. Associação de Turismo Eco Rural de Joinville. Isso. Tá. A TERG já opera, já é uma associação que existe e que faz essa gestão das propriedades rurais, é isso, Rogério? Isso, existe, na verdade, só que ela vem, assim, ela tá um tempo, assim, meio largada, né? Então, assim, eu, junto com a nova diretoria, a gente está regularizando toda a associação, toda a questão documental, de ata e, enfim, Tá. responsabilidades Vamos e tal. colocar como ação, então, o fortalecimento da TERG? O Pode fortalecimento da TERG e a definição de um comitê de curadoria para esse guia, né? Isso. Acho que um grupo de pessoas... Essa associação de produtores rurais aqui é a AJARC, né? A AJAR, que são os produtores que estão ligados à Fundação 25 de Julho, antiga Fundação 25 de Julho. São aqueles que produzem geleias, produzem pães, é a produção de alimentos mesmo. E essa associação, ela é coordenada justamente pela EPAGRE. Tá, eu acho que foi essa associação que ele falou, né, Ari? Tô vendo o Ari de volta aqui. Tu tinha falado de uma associação que não era a TERG, né? Era uma outra associação? Eu comentei, estão ouvindo? Sim. O que eu comentei ali foi da conversa antes da minha apresentação, teve alguém que comentou que estavam fazendo um portal, e aqui ele falou que quem está fazendo o portal é a associação. A TERG? Então Sim, é essa mesmo. a gente quer... É a do Rogério. Isso, pro ano que vem a gente quer desenvolver esse portal do turismo rural. E aí, só fazendo um adendo, acho que a gente podia incluir também uma gestão de mídias sociais, né? Sem dúvida. Se a gente for nessa linha de criar demanda, como o Ari falou, né? Puxar, né? Eu acho que se a gente ter uma gestão de mídias sociais, Face, Instagram, principalmente Instagram hoje, né? Gerando conteúdo semanalmente sobre a área rural, eu acho que isso vai puxar muito a demanda do que simplesmente o site, que é uma coisa mais estática, né? Até porque o site, né, gente, tem que investir também, né, Rogério? Ninguém adivinha que o site está lá. Claro que ter um site na hora da busca... Sim, tem que ter. Mas tu tem que trabalhar palavras-chave, tu tem que trabalhar o impulsionamento, tem que trabalhar para que o turista também entre no site e se interesse, o guia para fazer download vai estar no site, para ele entender quais são os roteiros, quais são os caminhos que ele tem. Mas, de fato, tem que ter alguém fazendo a gestão disso, e que bom que tem a associação. Ias falar, alguma coisa? Não, eu complementar justamente o que tu falasse ali, porque o site ele é bacana para tu colocar o conteúdo inicial ali, mas o dia a dia, aquela história do cara tirando leitinho da vaca, fazendo queijinho, que vai aparecer no Instagramável, o dia a dia, os histories ali, aí eu acho que a associação teria que meio que assumir dentro de um custo de ratear custo de agência, né? E fazer um pool, na verdade, né? Sim, isso aí com certeza vai ter... fazendo um pool ali, tendo alguém cada dia estando numa propriedade e rateando o custo do profissional, eu acho que daria para ter bastante conteúdo. Que não é barato isso. Justamente por isso que a gente vai começar pelo portal, né? Porque é um investimento menor, né? Mas a gestão de mídias sociais requer um custo mensal aí que não é barato. Seria um profissional, no mínimo um profissional só para isso, né? Tem que contratar um profissional, por isso que eu provoquei o Alexandre também, tem que contratar um profissional para fazer fotos, para a gente ter imagens legais também, tanto para o site quanto para as mídias sociais, né, gente? Imagem vende muito, né? Natureza é imagem, né? A pessoa se transporta para aquela tela, então boas fotos são um conteúdo imprescindível para vocês também. Mas a gente vai colocar isso aqui na estratégia. O que mais que tem aqui no nosso
no Rosinha, a gente tem o Dia da Roça, a gente tem o dia temático, e aí vocês entendem que essas são ações para a gente colocar dentro do guia? Vocês entendem assim como eu estou entendendo, que o Dia da Roça, o dia com a família do bananicultor, eles são ações dentro desse projeto maior que é o Guia de Perdizes Rurais, né? Dentro desse projeto maior que é Joinville, uma experiência verde. Então, eu vou pedir para o Andriel só replicar ali. O Bus Tour, Rogério, foi tu que falou. Existe esse ônibus hoje? Existe esse veículo hoje? Não. Não existe. Não existe. E não existe lei que permite, tá? Ah, não? Não. Não existe lei que permite. Não, nós estamos desde 2009 lutando por uma lei de transporte turístico em Joinville. Ari deve saber disso, né, Ari? Até hoje a gente não conseguiu aprovar, tá? Então, a gente tem um calcanhar de Aquiles aí bem pesadinho para a gente lutar com isso. E vocês querem que eu coloque na estratégia, então, um projeto de lei para aprovação de transporte turístico? Sim. Todos os documentos que a gente faz, a gente coloca isso. Mas enquanto a gente tiver a nossa Câmara de Vereadores, enquanto os nossos vereadores não entender que Joinville, além de ser uma cidade industrial, ela é uma cidade turística, a gente não vai conseguir, porque nós temos vereadores que chegam a postar no Face que Joinville não é cidade turística. Então, pois eu soube desse caso, que loucura, eu soube. Então, assim, eu fico imaginando a Conce lendo isso, né, Conce? Pensa que já não tem com os dois pés. Mas assim, a gente tem uma luta constante aqui para falar sobre turismo em Joinville. E assim, a gente precisa, alcançar muito ainda. E a gente só vai conseguir com a união dos proprietários de produto rural, de produto turístico, com a união dos empreendedores, porque assim, a gente foi uma vez na Câmara de Vereadores para falar sobre turismo, sobre justamente a lei do transporte turístico, tá? Nós estávamos em 10 pessoas do turismo e tinha 400 taxistas contra nós. Nós quase apanhamos lá dentro da Câmara. Então, assim, enquanto o próprio empreendedor do turismo não se unir e criar uma entidade forte do turismo, a gente não vai sair do lugar nunca. A gente tem que abraçar a Joinville como turismo e assim, não cada um trabalhar sozinho, a gente tem que trabalhar juntos. O turismo sozinho não funciona. Beleza. E eu sou uma lutadora com isso. Nada sozinho funciona hoje em dia mais, né? Mas já colocamos aqui, então, o encaminhamento de um projeto de lei para aprovação do transporte turístico em Joinville. O Luiz está perguntando se algum núcleo de associação empresarial ou de educação pode puxar o projeto para se manter. Eu não sei se as associações empresariais aí de Joinville têm uma ligação próxima com o turismo rural? Acho que não, né? A GeorPM, a CID... Deixa eu vou colocar minha opinião aqui bem macabra, e não grave, por favor. Manda ver, Ari. Nós somos uma cidade de feudos, tá? Cada associação é um feudo que foi dominado, infelizmente, pela gestão pública. Então, cada vez que algum político entra, ele abafa alguma associação ou todas elas. Então, assim, isso não pode estar nessas grandes associações. Nem a CIG, nem a GeorPM, nem a CDL. Eu participo de todas elas e eu conheço bem por dentro, tá? Então, eu acredito muito mais na força de uma associação nova que está vindo lá do rural mesmo, aí o Rogério, acho que está capitaneando, do que você se aproximar de uma dessas grandes associações. Elas vão ser neutralizadas assim que elas baterem de frente com algum interesse. Tá, bom saber. Legal. Vontade a gente tem, só falta recurso. Sim, vamos atrás de recurso, né, Rogério? Se tem vontade, já tem recurso. Vontade é... Por falar em recurso, vocês entendem que as grandes indústrias ou empresas de grande porte têm algum tipo de proximidade, de interesse? A gente pode mandar algum tipo de projeto de patrocínio ou algum tipo de projeto de apoio financeiro para alguém? Vocês já tiveram algum histórico com alguma delas ou não? Rogério, talvez tu conheça mais esse histórico.
Não. Ou Deixa eu aí, colocar, deixa eu colocar aqui, então vamos continuar a historinha ali das associações. O maior erro de todas as iniciativas são levar para essas associações. Elas jogam na gaveta porque elas têm mais 10 projetos que eles têm interesse. Então, eu sempre acredito em dar o bypass no sistema, tá? Por exemplo, a DOCOL, ela é afiliada da CIG. Toda vez que alguém leva algum projeto, eles dão preferência porque é da CIG, porque o da CIG está mais bem formatadinho, está mais bonitinho. Ainda bem que o Franco saiu aqui do grupo, né? Mas não está no nosso grupo agora aqui, mas eu sou sincero e ele sabe disso. Então, o que eu acredito é dar bypass no sistema. Por exemplo, a Tigre, ela tem muito recurso para apoiar projeto, inclusive ela tem recurso por causa do instituto que eles têm, e eles não recebem projetos bem inscritos, então eles não aportam financeiramente dinheiro do instituto, porque eles não têm projeto que foi bem redigido. A DOCOL também, ela tem projetos com relação à água, a DOCOL sempre ajuda tudo que tem água envolvido, preservação, reuso, etc. Só que, infelizmente, eles acabam não recebendo projetos. Projeto que eu digo não é uma ideia legal, é uma associação que esteja com os documentos corretos, que não esteja toda enrolada no Ministério Público. Porque, assim, quando você aporta dinheiro, você automaticamente é responsável por isso também, né? Sim. Então, o que falta é isso. Na verdade, quando a gente falta projeto, é projeto de uma associação ilibada, que não tem interesse em nenhum viés político direto, que seja em prol comum, tá? Super entendido o recado. Uma pergunta a mais. A Melagrião, ela tem histórico em Joinville de investir em projetos? Muito. O Instituto Fonte de Alegria, eles têm, tá? O Instituto Fonte de Alegria tem dinheiro, eles ajudam geralmente o pessoal mais carente, tá? Como é o nome ali? Instituto Fonte de Alegria? Fonte da Alegria. Tá? Fonte da Alegria. Fonte da Alegria. Eles têm hoje a concessão a Minâncora, que inclusive ali no Viraberaba ali também está fazendo parte deles, ali eles têm um acordo. Tá? Então, são todos esses institutos que foram criados para colocar repasse, se eles tiverem isenção de imposto, que pode ser aproveitados. Então, o que eu falei ali, Rogério, vocês não acham se já tem a vontade, já tem tudo. Vocês acham que a gente poderia propor uma ação em parceria com a Melagrião? Ela teria, diferente das outras, ela teria match conosco? Estou falando de turismo rural, tá, gente? Todos. Tu pode colocar aí a DOCOL, tu pode colocar, acho que a Tigre também poderia ajudar. Eu acho que o laboratório por favor. Parceria com a Tigre, com a DOCOL e Minâncora. Acho que são só as 3 maiores, assim, mas a gente brinca, mas até a Caesar, do Schneider, eles também têm curso que o instituto deles também repassa. Tá? O importante é o projeto... Falecido, né? Schneider falecido. Não, o filho. O filho? Ah, tá. Beleza. Joia, gente. O que eu falo isso é porque eles têm... E outra coisa que também, se o projeto for um projeto bem montado, até o Ministério Público faz repasse com relação a recurso de multa para projetos que sejam do coletivo, tá? Ah, legal. Bom saber. É o Ministério Público. Então, se tiver uma apresentação de um projeto pessoal lá para a Simone, que ela é bem vinculada à área ambiental, se o projeto for bem montado, eles também aplicam a multa e a multa é repassada para algum projeto. Bom saber. André, registra para a gente, por favor, parceria com o Ministério Público. Estou provocando vocês para eu pensar aqui em tudo que é possível e tudo que não vale a pena a gente insistir. Por exemplo, estou falando para vocês. Já entendi. Só uma coisa assim, Só uma coisa assim, tudo isso tem que ser iniciativa privada. Se isso passar em algum momento por alguma secretaria pública, nada disso vai acontecer, independente. Porque daí o Ministério Público está brigado com a prefeitura. A Caesar não quer ajudar o prefeito. Então, assim, cara, tudo isso tem que ser dado bypass no sistema público. É assim, ó, gente, a gente trabalha bastante em Pomerode, como vocês sabem, né? Pomerode, a VIP, fez praticamente tudo sozinha. Eu acho que a CON se acompanha. A Associação Viva Pomerode tem 35 empresários que carregam o piano nas costas e fazem acontecer. E, aliás, fazem acontecer muito bem, obrigada. Né? Eles também não se bicam lá com a prefeitura e não dependem, toca o barco, saem fazendo coisas que a gente, né, assiste todos os dias. Pomerode vocês conhecem, não preciso ficar aqui comentando, mas só para dizer que a VIP toca, e são 30 empresários, 30, 35, é pouca gente, e eles fazem acontecer, tá? Então,
vamos nos inspirar nisso. Beleza, eu queria fazer mais uma última pergunta para a gente encerrar aqui, são 10h20. Sobre a Gucci Brau, ela tem estrutura de receber lá, alguém conhece bem? Eles podem fazer parte da rota? Tem como se... Tá. Sim, tem algumas claro. cervejarias, além da Gucci Brau, nesse percurso? Olha. Eu conheci uma final de semana agora, só eu não sei onde eu fui. Eu mando ali para vocês. É nesse percurso do É turismo? ali na rodovia do Arroz, isso, ali na rodovia do Arroz. Eles montaram rodovia. todo um espaço, eles fazem a cerveja ali e eles abriram o espaço de Gucci Brau, assim. Eu mando aqui vou já perguntar aqui para a Regiane. Tá. Faz sentido a gente falar de tour cervejeiro aí em Joinville, considerando que a área rural poderia... Porque não tem, né, gente, um tour cervejeiro, né? Se não tem, né? Tá sem Tá sem áudio. Eu acho que já existe um projeto, o roteiro mesmo já está pronto. Faltam detalhes aí, né, Conce? Assim, ó, eu vou falar a nossa experiência aqui como agência e como comercialização de tour cervejeiro. Nós temos em Joinville 17 cervejarias artesanais catalogadas, existe um núcleo cervejeiro dentro da JORPM, tá? E eu fazia parte, inclusive, desse núcleo, e eu fiz um roteiro cervejeiro, e a gente vendeu, inclusive tem também a experiência da Sabrina, ela não está aqui no grupo, mas ela também fez uma experiência os arcos do Fritz, né? Que também não pegou, porque o que acontece? O turista que vem, a gente criou um roteiro com 4 cervejarias, tá? Então, o turista vai na primeira cervejaria, ele degusta 5 doses lá de chopp, tá? Aí ele compra o kitzinho da cervejaria, o tipo da cerveja ou do chopp e tal, e leva. Quando ele chega na segunda cervejaria, ele já não consegue mais, a não ser que o cara seja mesmo um que bebe bastante. Mas na segunda cervejaria, ele já não toma mais tudo isso e ele já não compra também do outro. Daí a terceira cervejaria, a mesma coisa, e a quarta, a mesma coisa. Então, o que nós criamos aqui? A gente tem um city tour, e aí a gente termina o city tour numa cervejaria, tá? Então, a maioria das nossas cervejarias, elas têm harmonização de alimentação com a cerveja, ou ela tem um atrativo especial, por exemplo, a cervejaria agora o Luiz está aqui no nosso grupo, o Luiz Lukov, eles têm a Heinkeller, né? Que é um restaurante com comida alemã e tal, e eles têm o happy hour. Então, a gente atende o turista, né? Agora, quando a gente colocou de novo no roteiro, né? Porque nós já tinha isso o ano passado, quando entrou a pandemia, a gente ficou sem trabalho, né? Então, agora está começando a retomar. Então, assim, qual é o nosso roteiro? Um city tour em Joinville, que é aí onde ele conhece a parte central da cidade, e termina no happy hour da Heinkeller. Tá? A gente tem uma outra cervejaria também que atende lá no Jardim Sofia, que já pega a área da estrada ali perto do Celdário, ali, tá? Esqueci o nome da estrada ali. Mas ali é a Gutes Beer. É aquela cervejaria onde ela tem também, a cerveja dela tem os nomes pitorescos de Joinville, tipo assim, a Zica, o chopp de vinho deles é o Meu Senhor, que são os palavreados nossos aqui, do nosso vocabulário joinvilense, né? Então, a gente fez isso e aí deu mais certo, tá? Porque aí a gente faz o city tour e termina no happy hour da cervejaria, e isso funcionou melhor. Legal. Então, eu acho que a gente pode colocar ali no se todos concordarem, incluir as cervejarias no guia, mesmo que elas não estejam nas estradas. Mas elas estão no guia. Elas estão nos Imperdíveis Joinville e elas entraram. Sim, mas eu digo no nosso novo projeto aqui do Rural, né? Que eu acho que tem match, né? Sim. Legal, então. Aqui foi uma tentativa de prototipagem de projeto, tá? De ação, mas eu achei essa ação que a gente escolheu
Joinville, uma experiência verde bem legal. Queria de novo aqui reiterar com vocês a necessidade da gente ter um nome bem marqueteiro, né? Um nome que nos represente. A gente vai pensar aqui desse lado, queria que vocês pensassem desse também, e podem jogar ali para o Giorgio, ele joga para a gente ir pensando, né? Começar as ações, os projetos com nomes vendedores, eu acho que já é um primeiro passo bem legal. O que a gente fez aqui foi algumas prototipações de ações e de estratégias desse projeto maior, mas a gente vai complementar isso, vai engordar isso, rechear melhor, mas eu queria ouvir de vocês quais são as estratégias que vocês entendem que são factíveis e plausíveis no curto prazo, porque a gente está falando aqui de um projeto para 2021, né, gente? Não é nada para daqui a 5 anos. A intenção é, em 2021, a gente ter esse site, ter esse portal, ter esse guia, né? E ter parceiros. Aqui o Ari já trouxe algumas possibilidades para a gente, o Alexandre já disponibilizou a Univille para a gente, acho que já é um bom caminho. Já entendemos aqui o que a gente não pode fazer do ponto de vista estratégico, por exemplo, levar para as grandes associações, né? Sob pena de a gente não ser um projeto chapa branca, mas sim mais um projeto político de gaveta, que é tudo que a gente não quer. Então, eu acho que a gente já começou a construir alguma coisa bem legal aqui. Vocês estão entendendo aonde que a gente quer chegar com tudo isso? Gente, está claro na cabeça de vocês esse caminho que a gente está fazendo no Place Branding, que é a estruturação do mapa de valor da cidade, a definição do nosso público-alvo e agora estratégias, ações e projetos para conversar com cada persona do nosso público-alvo? Vocês estão entendendo esse caminho? A última fase agora nossa é a construção do conceito verbal e visual da marca, ou seja, é a representação gráfica, estética de tudo isso que a gente conversou nesses 2 meses, né? Então, é uma fase final, mas que ainda é super pesada, né? Importante. E a gente também está com uma super expectativa, assim, para novembro de ver tudo isso pronto. Queria me colocar à disposição de vocês para receber, tá? No WhatsApp ou no e-mail, outras ideias que, porventura, vocês lembrem a partir da reunião de hoje. Pode ser que alguém fale, esqueci de falar lá para a Gisela, esqueci de sugerir ação tal, o nome tal. Então, por favor, fiquem bem à vontade de me mandar isso em outros horários, porque está valendo ainda, tá? A gente tem os nossos encontros, mas ainda está valendo. Vou digitar aqui meu e-mail, gisela@edit.org.br. E vamos pensar num nome bem legal, gente, para esse produto aqui nosso, para esse produto do rural, acho que tem um super potencial. Vamos pensar num nome bacana, bem marqueteiro aí para gente, tá? Então, finalizamos no horário, 10h28. Alguém quer complementar com alguma coisa? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Tá ficando claro, gente, o caminho que está trilhando? Estou devendo só o nome da cervejaria ali, daí eu mando depois, tá? Tá. Joia, obrigada, Ari. Mais alguma consideração, gente? Gisela, eu só voltando um pouco a fala do Ari, eu não quero criar polêmica, nem muito menos debate, acho que até, e nem também ser o último a falar que não deixe resposta, né? Eu sou, a Conce me conhece, eu sou casado com uma das coordenadoras da CIG, e dentro de casa eu vejo o quanto, ou na mentalidade de uma nova geração dentro da CIG, quer se mudar aquilo que ele falou. Eu concordo com tudo que ele falou. A Joinville é como a CIG é, né? Então, não se pode fazer muita coisa em Joinville porque se esbarra em muita outra coisa. Não é nem um privilégio ou um desejo da própria CIG ou se consegue tudo ali, né? Então, eu acredito bastante em alguma boa vontade dentro da CIG, ainda dentro dos seus players, e também concordo que muita coisa se trava dentro da CIG. Agora, precisamos da força, até mesmo política, que é a CIG, assim como a Jorpem, assim como o Sindicato dos Bares e Restaurantes, que precisa ser envolvido no que deve ser gerido por uma comissão mista, né, não só privada, mas concordo com o que o Ari falou, que se for só pública, vai esbarrar, vai parar e não vai durar 4 anos.
ou só vai durar 4 anos. Né? Então, completo que, ao falar que podemos mandar para a Cizer, para a Tigre, para a Docol, são eles, ou são estas empresas que estão na cabeça da CIG. Né? Então, a gente precisa entender, por exemplo, temos, e ouvi ele dando um bom dia, não está aqui no nosso grupo, um diretor, vice-presidente da Ajorpem, que tem essa boa vontade, que está levando a inovação, assim como uma mentalidade nova. Né? Desculpe, eu não quis, né, criar polêmica, eu só quis complementar e fazer com que a gente pensasse um pouco mais. Precisamos das forças de entidades já estabelecidas, e a CIG, por exemplo, é uma das 3 associações comerciais do sul do Brasil. Não, fica tranquilo, a gente entende que a tua fala não é causar polêmica, ao contrário, estou entendendo que tu tens uma visão da CIG que é bem positiva, né, até por seres casado com uma pessoa que trabalha lá dentro. Eu acho que a fala do Ari também não foi no sentido de excluir a CIG, ou a CDL, ou a Ajorpem, foi muito mais no sentido de não liderarem, né, o projeto. Eu acho que a Associação de Proprietários Rurais, a AGERT, né, se é esse o nome, é quem tem que liderar. A TERJ, desculpa, daqui a pouco eu decoro. E sim, eu acho que a Ajorpem, como tem um trabalho bem forte com as cervejas, e a CIG, como tem um trabalho bem forte com a indústria, com certeza podem ter acesso ao projeto e se parcerizarem na medida do que elas entenderem que é possível para elas. Né? Então, acho que a tua fala é perfeita, não é para criar polêmica em hipótese alguma, mas é para a gente entender o papel de cada um. E acho que a CIG, a Ajorpem e a CDL podem ser convidadas a participar, a se parcerizar naquilo que estiver ao alcance delas, né? Anderson, vai dar certo. Desculpa, deixa eu só te colocar, Anderson, só para te explicar aqui o que é. O que eu acredito é hackear as três associações. Por quê? Eu fui presidente do núcleo da CIG, eu participei da CIG por muitos anos. Tá? Inclusive, viajei muito pela CIG, participei da CONAGE no Brasil inteiro. Mas o que eu acredito que essa associação, em qualquer uma delas, ela busca para si todos os louros. E a partir daí, você acaba perdendo a força. O que eu acredito em hackear? A proposta das Face Shields, que foram fabricadas mais de 50 mil Face Shields a partir de Joinville, ele partiu através da movimentação de hackear a estrutura. O que a gente fez? A gente sabia que a CIG tinha 1 milhão de recursos. A gente sabia que se a gente botasse em nome de qualquer associação, nada ia acontecer. A gente foi lá na Fab Lab, que era uma associação minúscula, e potencializou isso. Todo mundo ajudou. Porque se a gente dissesse que o negócio era só da CIG, as outras associações não ajudariam. Tá? Então, é isso que eu acredito. Se a gente pegar a associação pequena, dar força para ela, e ela fazer em parceria com todas as outras, aí sim a gente consegue potencializar. Mas se a gente, de cara, colocar o carimbo de uma grande, esse vai ser mais um projetinho para ficar de escanteio. Eu acho que é isso, é trazer todo mundo para o projeto, né? Quem tiver a fim de se parcerizar e puder contribuir com alguma ação é sempre muito bem-vindo, afinal, desde o início a gente está falando o tempo todo que é um projeto da cidade, para a cidade, né? Para os moradores em primeiro lugar, e que bom se a gente conseguir atrair o visitante, o turista e o investidor, mas é um projeto para a cidade, né? Eu acho que está bem clara a nossa fala, a gente tem essa fase ainda de delimitação de projetos e ações para cada persona. E aí, gente, esse material, ele é de todos, ele é para todo mundo. A gente tem uma fase 2 do projeto em 2021, super importante, que é a responsabilidade nossa de implementar essas ações. Elas não vão acontecer sozinhas. E nós teremos muitas ações, assim como essa do turismo rural, que esse grupo está discutindo aqui, tem outros grupos discutindo outras ações para outras pessoas, né? Então, é muita coisa para a gente discutir, eu não tenho dúvida que todas as associações são importantes, mais em alguns momentos, menos em outros momentos, mas a gente está falando aí no final de 40, 50 ações. Só personas nós temos 8, né? Então a gente está falando no final de 50 ações e 50 projetos, mais ou menos, que vão impactar no nosso posicionamento Joinville. Né? Então, a gente vai ver que tem entidades, tem empresas, tem parceiros que vão participar mais em alguns momentos, menos em outras, e tudo certo. É isso mesmo, né? Vai participar por afinidade, por interesse, e assim nós caminhamos. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada pela reunião de hoje. Eu, particularmente, achei super produtiva. Achei que a gente avançou em algumas ideias bem legais, conseguimos formatar um projeto bem
que pode ser bem interessante para fomentar o turismo rural. Eu estou bem confiante com relação a essa ideia. Não esqueçam de me ajudar a pensar nos nomes, tá? Nomes bem criativos e marqueteiros. No mais, desejo um ótimo restinho de semana para todos, um ótimo final de semana. Nos vemos no dia 11 de novembro, às 14 horas, quando o nosso grupo vai apresentar a nossa ação e os outros grupos vão apresentar as ações deles também. Combinado? Tchau, tchau, gente. Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado aí. Forte Valeu, abraço a valeu, todo mundo. Bom fim de abraço a semana todos. até dia 11. Tchau, gente. Legalmente. Tchau. Tchau.